Olá, vamos dar continuidade aos nossos resumos teóricos. A gente vai ver agora uma parte que é a continuação de associação de resistores, vamos dizer assim. É um complemento, é a parte de geradores e receptores. Bem, a gente vai aprender essa parte de geradores e receptores inicialmente com um exemplo. Suponha que eu tenho aqui uma bateria e uma resistência. Vou colocar aqui mais uma resistência e vou colocar uma outra bateria e outra resistência. Normalmente a gente diz assim, ó, vou colocar que isso aqui é 20 volts e isso aqui vale 1 ohm. Esse daqui vale 10 volts e esse aqui também vale 1 ohm. E essa resistência aqui vale 3 ohms. Essa bateria aqui, ó, ela é uma bateria que possui uma resistência interna 1 ohm. Essa outra bateria também possui uma resistência de 1 ohm. Mas se você verificar, essa de 20 volts tem um desejo de gerar uma corrente nesse sentido. E essa de 10 volts tem um desejo de gerar corrente nesse sentido. Não existe briga entre correntes. Alguém já vai ganhar. Se eu tenho uma bateria de 20 volts e tenho uma bateria de 10 volts e os sentidos das correntes teriam sentidos opostos, então a gente já sabe que a maior ela vai ganhar. Então a gente vai chamar que esse cidadão que está ganhando essa briga, ele é um gerador, e esse cidadão que está perdendo a briga, ele representa para a gente um receptor. Então, na prática, eu vou apagar esse sentido de corrente aqui, porque ele não vai existir. Então, o sentido da corrente vai ser o sentido da corrente do maior. Bem, para a gente dar continuidade à questão, a gente precisa então calcular quem é essa DDP total. E esse cálculo dessa DDP total, a gente pode dizer que é simplesmente uma soma de contribuições. Então, eu vou pegar a contribuição do gerador e subtrair a contribuição do receptor. Então, no caso, ó, eu tenho uma bateria de 20 volts e uma bateria de 10 volts. Então, a DDP total é apenas 10 volts. Então, esse é o nosso U total. A corrente que vai circular nesse circuito em particular, ela é uma corrente que não se divide. E se ela é uma corrente que não se divide, a gente pode dizer que esses resistores estão associados em série. Então, a nossa resistência total, se é em série, é só somar. É 3 com 1 com 1. Então, pronto, 3 com 1 e com 1, essa resistência total ela vai dar 5 ohms. 5 ohms é a resistência total. E com a DDP e a resistência, a gente facilmente pode aplicar e achar o valor da corrente. URI, U total, R total e I total. Então, o nosso U total foi 10, o nosso R total foi 5, com isso a gente descobre o nosso I total. Esse I total, então, aqui, ele vai ser 4 amperes. Essa é a corrente que circula nesse circuito. Beleza, então, o que a gente está usando é o chamado lei de Ohm generalizada. Essa lei de Ohm generalizada é a gente somar as contribuições das baterias e subtrair das contribuições dos receptores. E então a gente consegue obter a DDP total. Isso é a parte de associação de geradores e receptores em série. Quando os geradores e receptores estão em série, a gente tem que estar olhando essas baterias para olhar quem ajuda uma e quem atrapalha, para a gente poder fazer essa lei de Ohm generalizada, que é somar as contribuições dos geradores e dos receptores. Mas o que a gente vai fazer além disso é a questão do cálculo do rendimento de um gerador e do rendimento de um receptor e o cálculo das DDPs nos terminais desses geradores e receptores. Então eu vou chamar isso aqui de A, isso aqui de B, continuação do fio, isso aqui é B, isso aqui é outro ponto que não é nem A nem B, isso aqui é C. Então, para a gente calcular essas diferenças de potenciais nos terminais dos geradores e dos receptores, o primeiro passo é a gente calcular quanto é que é consumido dentro dessas baterias, dentro do gerador e dentro do receptor. Para saber quanto será consumido dentro do gerador e do receptor, é a gente calcular através da fórmula URI a DDP consumida por essa bateria. Então, eu tenho que pegar a resistência interna do gerador, que no caso é 1, e multiplicar pela corrente total, que no caso foi 4. Então a gente descobre que essa DDP que foi consumida aqui dentro foi uma DDP de 4 volts. E a partir disso a gente pode usar lógica, depois a gente vai usar uma equação. Mas a lógica que se tem é assim, essa bateria quer fornecer 20 volts lá para fora, mas dentro da bateria será consumido 4 volts. Ora, se ela quer gerar, que ela quer enviar
para fora 20 volts, mas dentro dela é consumida 4 volts, então a gente encontra que a DDP entre A e B é apenas 16 volts. 16 volts é essa diferença entre o que ele gostaria de enviar para fora e o que é consumido dentro dele. E esse 16 volts, essa diferença de potencial nos terminais do gerador, ela pode ser escrita através de uma equação, que é a equação do gerador, U igual a E menos RI. Essa é a conhecida equação do gerador, onde U é a DDP dos terminais do gerador, esse E é chamado de força eletromotriz do gerador, esse R é a resistência interna do gerador e o I é a corrente que está circulando pelo gerador. Então, a gente pode também desenhar um gráfico, que é o gráfico é a curva do gerador, é uma reta porque é uma função do primeiro grau, então a gente vai desenhar assim, ó, aqui é o U em função do I. Então a gente vai ter uma reta que é uma reta decrescente. E a gente pode calcular esses dois valores aqui, ó. Quando a corrente é nula, esse valor é a própria força eletromotriz, e quando atinge essa corrente, que seria a corrente máxima, que é chamada corrente de curto-circuito, é quando a DDP é nula. Se a gente colocar nulo aqui, a gente vai encontrar essa corrente de curto-circuito. Se eu colocar zero, é menos R I de curto-circuito. Então a gente obtém que a corrente de curto-circuito é o E sobre R. Então, ó, essa corrente de curto-circuito sendo E sobre R, a gente consegue uma outra propriedade no gráfico do gerador, na curva do gerador, que é a tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo é o cateto oposto, que é o E, sobre o cateto adjacente, que é a corrente de curto-circuito, que é E sobre R. E aí, ó, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E a gente encontra que essa tangente aí, ó, dá o valor da resistência interna. Então, em questões que envolvem gráfico de geradores, se a gente pegar a tangente do ângulo, a gente já vai estar achando a resistência interna. Bem, isso daqui é uma parte bem conceitual, mas que a gente está interessado na parte intuitiva. Então, como a gente está colocando aqui, ó, a gente pode calcular também a questão do rendimento. Se esse gerador pudesse fornecer para fora 20 volts, então a gente diria que esses 20 volts representaria 100%. Mas como dentro dele foi consumido 4 volts, ele só conseguiu enviar para fora 16. Então esse 16 volts representa o rendimento do cidadão, que eu vou chamar aqui de X. Então, para calcular esse rendimento, a gente faz essa regrinha de 3. Meio pelos extremos, é bem simpático, 16 vezes 100 é igual a 20 vezes X, e a gente descobre que esse X, então, ó, ele vai dar exatamente 80%. E de forma, vamos dizer assim, formal, o rendimento desse gerador, simplesmente, para dar esses 80%, você vai dividir o quanto na prática ele pode fornecer, dividido pela DDP total que ele poderia fornecer, que é a força eletromotriz. Então, o rendimento de um gerador, ele é calculado como sendo U sobre E. E se quiser em percentual, você multiplica isso por 100. Então, isso é a forma do rendimento, vamos dizer assim, formal do gerador. Beleza? Então, essa é a parte de gerador. Mas aí a gente precisa analisar essa parte de receptores. Essa parte de receptores é muito parecida, é só um conceito que é um pouquinho diferente. Primeiro a gente vai ter que calcular quanto é que esse receptor ele dissipa, quanto é que ele consome, quanto é essa voltagem que não está sendo utilizada de maneira útil, e sim de maneira dissipativa, né? Está jogando fora. Você calcula da mesma maneira, é o U igual a R vezes I. U igual a R vezes I, então na prática aqui, ó, eu sei que a resistência é 1 e a corrente é 4. Então ele está dissipando 4 volts. E ele está usando esse 10, é a DDP útil, é a DDP que ele está usando, que a gente vai chamar de força contra-eletromotriz. Ele está usando 10 volts, mas ele usou 10 volts de forma útil e dissipou 4. Então quanto é que ele consumiu no total? Quanto é que ele pegou do circuito? Ele teve que pegar do circuito 10 para usar e 4 para jogar fora. Então ele pegou do circuito 14. Esse 14 é a DDP nos terminais do gerador. E essa história dos terminais do gerador, a gente também tem do receptor, a gente também tem uma equação. A equação do receptor,
é o E' mais RI. Essa aqui é a DDP útil e isso aqui, ó, é o que foi dissipado. Então ele precisou pegar nos terminais aí do circuito, ele precisou pegar uma voltagem suficiente para ser utilizada de forma útil e a outra que foi dissipada. No nosso caso, no nosso circuito, ó, ele vai utilizar 10 e não é desses 10, ele utilizou 10 e ainda jogou fora 4. Então ele recebeu um total de 14. Então na nossa questão, esse cara é o 14, que é o quanto ele recebeu, esse é o útil, que é o 10, e esse é o dissipado, que é o 4 volts. Então o nome dessa linha, como eu comentei, é a chamada força contra-eletromotriz. E isso aqui é a DDP do receptor. Também a gente tem um gráfico. Nesse gráfico aqui, ó, a gente vai colocar como é que a DDP varia em função da corrente. É uma função do primeiro grau, então o gráfico é uma reta crescente, mas que não parte do zero. Quando a corrente é zero, esse valor é o E'. E é possível deduzir também que se a gente pegar a tangente do ângulo, isso vai dar o valor da resistência interna do nosso receptor. Muito bem, então essas são as informações aí de geradores e receptores. Também a gente pode equacionar a questão do rendimento do nosso receptor. Então, sempre rendimento é a grandeza útil dividido pela grandeza total. Nesse caso aqui, a grandeza útil é a força contra a eletromotriz. E a DDP total é o que ele está recebendo lá do circuito, que é o nosso U. Se quiser em percentual, você multiplica isso por 100. Então isso aqui é o rendimento de um receptor. Beleza? Se a gente fosse fazer a regrinha de 3, seria assim, ó. Ele está recebendo 14. Então esses 14 volts aqui, ó, representa 100%. Mas ele só está utilizando, né, de forma útil 10 volts. 10 volts vai ser X. Então se a gente fizer meio pelos extremos, ó, vai dar uma conta um pouquinho quebradinha, mas a gente conseguiria fazer. Então deixando aqui em forma de fração, seria 1000 dividido por 14, ou simplificando por 2, a gente encontraria 500 dividido por 7 em percentual. Vou deixar aqui para vocês fazerem, para não precisar fazer a continha. Beleza? Bem, agora eu acho que vale a pena, depois de tanta conversa, fazer um outro exemplo para a gente ver se aprendeu direitinho. E aí eu vou colocar mais geradores e receptores para você pegar a manha. Então suponha que eu vou ter aqui, ó, um gerador com sua resistência interna, outro gerador com sua resistência interna, vou ter aqui uma resistência que poderia ser imaginada como uma lâmpada e mais aquele outro gerador que a gente vai ver se um está ajudando o outro ou está atrapalhando. Bem, colocar valores aqui. Vou colocar que esse gerador vale 20, esse gerador vale 30 e esse sujeito aqui que pode ajudar ou atrapalhar, a gente vai ter que analisar, vale 40 volts. Colocando valores de resistências aqui, ó. Essa resistência vale 1, essa resistência vale 1, essa resistência aqui vale 2 e essa resistência aqui eu vou colocar como valendo 6. Então, esse cidadão que a gente está colocando aqui, que tem resistência interna, ele pode ser gerador-receptor, esse outro também pode ser gerador-receptor e esse outro pode também ser gerador-receptor. Bem, a gente já sabe que as correntes sempre saem do positivo. Então, se as correntes sempre saem do positivo, esses dois querem fazer com que a corrente vá nesse sentido, que no caso é o sentido horário. E esse aqui, ó, sai do positivo, quer fazer com que a corrente vá no sentido anti-horário. Então, na prática, o que a gente tem aqui é o seguinte: 20 e 30, ou seja, 50 volts, eles desejam que essa corrente faça no sentido horário esse movimento. Já o 40 quer fazer com que ela vá no outro sentido, no sentido anti-horário. 40 vai perder do 50. Então, eu posso considerar que esses dois, eles são os geradores e que esse daqui é o nosso receptor. Então, para calcular a DDP total, como a gente já viu, é somar os geradores e subtrair dos receptores. Então, os geradores é 20 mais 30, que é a galera que ganha, e o receptor é 40. Então, dessa maneira aqui, ó, a gente tem que vai ficar 50 menos 40, a DDP total, ela vale 10 volts. Então, segura aí, tem uma DDP total. Preciso achar a resistência total. Ah, meu irmão, mas a resistência total é tão simples. A resistência total é só somar todas as resistências, já que a corrente não vai se dividir. E eu vou apagar o sentido aqui que está perdendo.
porque não existe, vamos dizer assim, briga entre correntes. A corrente total é no sentido da maior, da DDP que vence. A DDP que vence foi 50, o positivo da DDP que vence, a corrente sai do positivo da DDP que vence. Então a resistência total, ó, 6 mais 2, mais 1 mais 1, dando um total de 10 ohms. Então se a gente tem a DDP e a resistência, a gente aplicando o URI, a gente consegue achar a corrente total. Então a DDP foi 10, a resistência é 10 e a gente acha a corrente. Então essa corrente aqui está dando 1 ampere. 1 ampere é a corrente total desse circuito. Quando a gente acha essa corrente total, a gente pode fazer várias coisas. A gente pode, por exemplo, descobrir o rendimento de cada gerador, de cada receptor. A gente pode também descobrir a DDP nos terminais dos geradores, receptores. Então vamos colocar aqui, ó. Esse vai ser meu ponto A, esse vai ser meu ponto B, esse vai ser meu ponto C e esse aqui vai ser meu ponto D. Suponha que eu queira a DDP nos terminais desse gerador de 20 volts. Para achar a DDP nos terminais desse gerador de 20 volts, basta a gente imaginar assim, ó. Bem, eu preciso calcular quanto é que a resistência interna daquele nosso gerador consome. A resistência interna, ela é de 1 ohm, e para calcular o URI daquela resistência é fazer 1 vezes a corrente que foi 1. Então, aquela resistência interna, ela consome 1 volt. Nesse gerador de A para B, a DDP consumida dentro dele é de 1 volt. Então, eu posso dizer que a DDP entre A e B é o quanto ele poderia jogar para fora 20, subtraído do que foi consumido. Então, vai ser 20 menos 1, dando então o quê? 19 volts. Essa é a DDP daquele gerador. A gente poderia achar o rendimento desse gerador. Para achar o rendimento desse gerador, é só dizer, meu irmão, ele pode fornecer 20 volts lá para fora, mas ele só fornece 19. Tá, se ele fornecesse 20, a gente teria um percentual que é de 20% de aproveitamento. Mas ele fornece 19, então esse percentual é X. E a gente descobre quanto é esse percentual. Esse percentual aqui é simples, ó. A gente vai multiplicar 19 vezes 100 e vai dividir por 20. Então, quando a gente fizer isso aqui, ó, 5 vezes 19. 5 vezes 19 é exatamente 95% o rendimento. Se você não quiser usar a regrinha de 3, é só você lembrar da fórmula formal aí da parte de rendimento de um gerador. O rendimento de um gerador, ele é simplesmente a DDP desse gerador. Quando a gente fala DDP, é a diferença de potencial nos terminais do gerador dividido pela sua força eletromotriz, que é o quanto de voltagem ele poderia fornecer. O que vai para fora, como a gente já comentou, é 19 volts e o que ele poderia fornecer é 20. Se você fizer essa continha aqui, ó, vai dar 0,95 e multiplicando por 100, isso vai dar exatamente 95%, que é o que a gente já tinha feito usando regrinha de 3. Beleza, então vamos fazer algo parecido com o nosso receptor. O nosso receptor, na figura, ele vai consumir, ele vai utilizar de maneira útil 40 volts, mas ele vai dissipar uma outra quantidade. Qual é a quantidade que ele vai dissipar? A gente tem que calcular a DDP desse cidadão aqui, ó. Vou fazer o cálculo aqui mesmo. É o RI dessa resistência interna, é o 2 vezes 1. Então ele consome 2 volts. Ele utiliza 40 e joga fora 2, mas ele recebeu a DDP total, que é a soma desse 40 com esse 2. 40 que foi usado de forma útil e esse 2 que foi dissipado. Então a gente pode dizer que esse receptor CD, ele recebe de um total, que seria a DDP nos terminais de CD, de 42 volts. Isso daqui pode ser simplesmente usando aquela fórmula mais formal, né, a forma mais rigorosa, é o valor da força contra a eletromotriz mais RI. No nosso caso, o valor da força contra a eletromotriz é 40 e o RI dá 2, dando então 42 volts. Beleza, então isso é a DDP dos terminais desse receptor. Se a gente quiser calcular rendimento, ou a gente monta a regrinha de 3, ele recebeu 42. Isso, se ele tivesse utilizado os 42, seu rendimento seria 100%. Mas dentro dele, houve um consumo de 2 volts. Então, na prática, de forma útil, o que ele realmente, vamos dizer assim, utilizou foi 40 volts.
Isso vai ser o rendimento que eu estou chamando de X. Então esse X aí, ó, ele vai ser 40 vezes 100 dividido por 42. Essa expressão aqui, ó, em percentual, a gente já é o valor do rendimento. Se a gente quiser o rendimento de forma mais formal, é a gente pegar a grandeza útil, que é a força contra eletromotriz, e dividir pela DDP total desse receptor, que é o nosso U. Muito bem, então isso aí é a nossa geral dessa parte de geradores e receptores em série. Tranquilo? Valeu então.